Boa noite, a paz do Senhor. Vamos esperar um pouquinho o Instagram notificar. Vamos aguardar a nossa convidada e hoje nós vamos estar falando sobre os desafios da maternidade. Uma semana aí em comemoração ao Dia das Mães e nós queremos compartilhar com vocês, né? Através da vida de algumas convidadas, os desafios, né, que a maternidade nos traz. E cada mãe é uma realidade, né? Cada família é uma realidade, cada família tem a sua circunstância e a gente aprende muito uma com as outras, né? E a gente vai estar falando sobre isso, sobre os desafios da maternidade. Hoje com a nossa convidada Gabriela de Matos, já entrou aí. Daqui a pouquinho vão estar chamando ela. Paz do Senhor, irmã Deise. Deus abençoe, bem-vinda. A gente vai aguardar um pouquinho o Instagram notificar pra gente começar a falar. Quero ver quem tá chegando. Boa noite, paz do Senhor. Bem-vindos. Vão compartilhando aí com as mamães, amigas, para elas virem ouvir também o que o Senhor tem para falar conosco através da experiência, né, da nossa convidada hoje, a Gabriela de Matos. Creio que ela tem muito a contribuir para as nossas vidas também. Deus abençoe. Adé, Kellen, Deus abençoe, bem-vindos. Bem-vindos. Então, acho que eu vou fixar aqui o comentário para quem estiver chegando saber sobre o que nós estamos falando, né? Vamos ver se eu vou acertar a fazer aqui. Vamos ver se eu vou acertar. Acho que eu não vou conseguir fazer esse negócio. Como é que fixa esse negócio aqui? Bem-vindos, Fabrício, irmã Bárbara. Bem-vindos, Evelyn. Vão compartilhando aí, vão compartilhando. Não consegui fixar esse negócio. A gente não é acostumado a fazer isso. Não sabe nem mexer. Se alguém conseguir fixar aí o comentário, desafios da maternidade, para quem chegar, saber sobre o que nós vamos falar nessa noite, tá bom? Alete, Eliseu, paz do Senhor. Que bênção ver vocês aqui. Que bênção. Hoje nós vamos estar falando sobre os desafios da maternidade. Vai convidando outras mamães aí. Nós vamos estar chamando a nossa convidada para a gente começar o nosso bate-papo. Gabi, paz do Senhor, boa noite. Bem-vindos, boa noite. Nós estamos chamando aí nossa convidada para a gente começar o nosso bate-papo sobre os desafios. Joyce, minha prima, ó, lá de Jaguaruna. Deus abençoe. Vão convidando outras mamães aí para estar ouvindo aí sobre o que nós vamos falar essa noite, né? Os desafios da maternidade. Keila, bem-vinda. Não tá aparecendo aqui para mim, Gleice. Bem-vindos. Gente, até o meu cenário aqui tá improvisado. Tá improvisado aqui. Eu tive que me esconder no quarto e o pastor tá com as crianças lá do outro lado. Oi, bem-vindos. Deus abençoe. Não recebeu? Acho que eu enviei agora de novo, Gabi. Acho que agora vai dar certo.
Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. A gente quer fazer esse negócio, né, acostumada, a gente passa trabalho, né? Meu povo, Deus abençoe. Ó, tinha enviado pro Dimitri, meu Deus, perdão, meu irmão. Tava ali juntos os dois. A Ana, bem-vinda, Ana. Já vou enviando para outras mamães aí, para elas virem participar com a gente, tá bom? Cada família, né, tem a sua realidade, cada mamãe passa os seus perrengues, vamos dizer assim, né, os seus desafios. E essa semana a gente quer falar sobre isso, né? Algumas mamães eu convidei com realidades diferentes, né, para que possam compartilhar com a gente os desafios que enfrentaram, tá bom? Não tá aparecendo aqui a solicitação, não sei o que que deu aqui, que não está aparecendo ainda. Aparece a notificação que alguém está pedindo para entrar, mas não aparece para mim aceitar. Não sei o que que tá dando aqui. Gleice chegou a tempo para participar, amém. Que bênção, Gleice. Que bênção. Enquanto isso, gente, vão mandando para outras mamães, vão convidando. Deixa eu ver se agora vai aparecer aqui para mim, vou atualizar. Enviei de novo, Gabi. Enviei de novo o convite. Vamos ver se vai aparecer agora. Aparece para mim a sua solicitação, a notificação, mas não aparece para mim aceitar. Não sei o que está acontecendo aqui. Vamos ver agora. Acho que agora apareceu. Agora vai dar certo. Agora sim, pastor. A gente se atrapalha um pouquinho, mas dá certo, viu? Pode ser, querida. É pra gente colocar a fé em prática e não desistir. Meu Deus. Aí a Senhor. gente aí fica tentando, né? Acostumado a fazer, né? Acho que tá fazendo alguma coisa errada. Aham. Paz do E Senhor, aí, como é tudo que tá o bem? coraçãozinho? Feliz, né? Meu Deus, que quero agradecer o convite, né? Eu, mãe de três, mas você, mãe de quatro. Hã? Mas Mas são realidades diferentes, né? exatamente, cada uma tem algo para acrescentar, né? Cada uma vive a maternidade de um jeito diferente, né? É. O contexto, a história, a realidade de cada uma é muito diferente, né? Tem aquelas coisas da maternidade que é universal, né? Que toda mãe passa, né? Um cenário de birra, né? Alguma coisa assim, toda mãe passa. Mas existe outras situações que é muito particular, né? E até mesmo a vivência de cada mãe, como ela sente, como reage, é muito particular, né? E é bom a gente trocar essas experiências, né? É muito bom e edifica, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só na nossa casa, que é só com os nossos filhos, né? E não é, E né? não A diferença é como a gente lida com algumas situações, né? E é essa troca que eu acho que é maravilhosa, né? É por isso que eu gosto de estar sempre buscando, sim, né? É, em livros e estudando, e algumas mães que a gente se identifica mesmo, né? Mães cristãs que a gente olha e diz: opa, eu tenho algo para aprender, né? Como eu é sou falha, verdade. como eu tenho áreas para melhorar. Enfim, é muito bom. Gabi, para algumas pessoas que estão aqui conosco, eles ainda não te conhecem. Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, né? Se apresentasse um pouquinho, para o pessoal te conhecer também. Quem quiser seguir a Gabi também, é Gabi de Matos, né? Acho que tá assim, né? O seu Tá arroba. assim, aham, Gabi de Matos. Ela é mamãe de três e compartilha muita coisa legal lá, mas eu vou deixar ela falar. Então, me chamo Gabriela, tenho 40 anos,
mãe de três, sou casada, tenho três filhos, Lucas, Alexia e Nicolas. Lucas, 7 anos, Alexia, 5 e o Nicolas, 3. Cada um vivendo uma fase, né, um momento. E para quem não me conhece, em 2008 eu fui Miss Santa Catarina e foi logo após esse concurso, uns 3 anos depois, que eu vim conhecer Jesus, né? Que eu tive essa mudança na minha vida, né? E quando eu vejo a minha história, eu vejo o cuidado de Deus, porque o meu sim lá atrás impactou na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, um posicionamento, uma escolha correta, né? E como isso faz toda a diferença. Eu não nasci num lar cristão, mas os meus pais sempre foram muito presentes, era uma família unida, não tenho lembranças ruins da minha infância, então eu não nasci num lar desestruturado, né? Mas eu sabia que tinham coisas que poderiam ser melhoradas, né? E tendo Jesus, eu vejo assim, né? Como é diferente, né? Como a minha mãe, claro, ela dava o melhor que ela podia naquela época, né? E eu vejo assim que essa minha vida com Cristo, né? Faz com que eu seja um exemplo para os meus filhos de uma mãe com fé, uma mãe que edifica a fé deles, uma pessoa que apresenta Jesus para eles todos os dias e faz toda a diferença, né? Quem seria a Gabriela se não tivesse conhecido Jesus? Que família eu teria? Como seria o meu casamento? Como seria a educação dos meus filhos? E eu olho para a realidade né? A gente vê a realidade de muitas pessoas, né? E a gente se pergunta, né? Como Deus foi bom, né? Que bom que eu estava sensível e eu ouvi a voz de Deus e eu estava sensível àquele momento, né? A aceitar Jesus e não me importar com o que os outros pensavam, que isso mudou toda a minha história, É todo o meu verdade. destino, né? Isso mudou uma família, gerações, né? O nosso sim muda gerações, né? Promessas se cumprem, né? Então, e destinos são transformados, histórias são transformadas, né? Escritas, né? Por ele. Então, é maravilhoso isso. Gabi, você falando agora, eu fico imaginando assim, quantas pessoas, né, do seu círculo, do seu convívio, talvez acharam até mesmo, não vou dizer loucura, mas assim, uma grande mudança, né? Você sair de um mundo que você vivia, né, de repente, se ver sendo mãe, não só de um, né, mas de três crianças. Eu acho que isso impacta até mesmo as pessoas que conviviam com você, né? Sim, algumas pessoas eu até tenho contato até hoje, né? Eu acabei morando 6 anos em São Paulo, então meninas que moravam comigo enquanto eu era modelo lá, e as pessoas conheciam uma Gabriela muito diferente. E aí olham para mim, nossa, nunca imaginei você casada com 3 filhos, né? E eu confesso para ti, assim, que mesmo eu muitas vezes não conseguindo enxergar um futuro assim, uma vida assim, porque a minha realidade de mundo era muito diferente, né? Onde casa com um, se não dá certo, separa e não sei se eu vou ter filhos, porque eu penso na minha carreira, eu penso em mim. Então, naquela realidade que eu vivia, eu sonhava muito com uma família, mas não era compatível com a opinião das pessoas. Nossa, que loucura, não tem nada a ver, né? É pensar na carreira, na fama, no sucesso. Então eu tinha esse confronto, né? Meu. Então eu dizia, poxa, mas eu quero isso, mas as pessoas me julgam, né? Por eu sonhar com isso, né? E graças a Deus que eu consegui, né? Deus foi muito bom e permitiu, né, que eu pudesse gerar os meus filhos, né, que é uma herança que o Senhor nos dá, é um presente.
E como eu sonhei, como eu desejei, muitas vezes, sabe, pastora, a gente esquece aquilo que a gente ora e que a gente pede, né? É, Quando a gente tem, né, a gente diz, poxa, eu tô reclamando por aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre pedi, né? Então, vamos valorizar, vamos ser felizes, né? A gente sabe que a maternidade é difícil, é é. desgastante, porque não tem folga, a mãe não pode ficar doente. Não. É, o filho acorda na madrugada, a mãe tem que tá ali, preparada para socorrer a criança, para às vezes abrir a mão um sonho ou de adiar coisas, né? Então eu vejo muito isso e eu sofri muito com isso, sabe? De não conseguir, era algo que eu queria muito, que eu desejava, família e três filhos, três ou quatro filhos, mas eu vou ficar nos três. E, e quando eu tinha os meus filhos, o que que acontecia? Eu desejava viver algo de outro momento. Então eu queria trabalhar fora, eu queria ter o meu negócio, eu sonhava com outras coisas, mas eu tinha filhos. Na época eu lembro que eu tinha dois quando foi o auge assim de falar com meu marido, mas eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero só ficar dentro de casa. Porque é um conflito que a mulher tem de não se sentir útil sendo mãe ou dona de casa. Isso é um grande engano. Porque Acha que não tem valor, né? Por que não não ter tem um profissional. valor, exatamente, porque não é remunerada, porque não tem prestígio, não tem um reconhecimento, ninguém chega para você e diz, nossa, você é uma mãe incrível, nossa, que trabalho maravilhoso que tu tá fazendo em casa. Isso ninguém vê. Não. Ninguém vê, mas assim, ó, o mais importante, né, que um dia, durante as minhas lamentações, o Espírito Santo diz, aquele que importa, que é Jesus. Esse sim tá vendo o teu trabalho diário. Então, é isso que eu disse, não, então tá bom, é isso mesmo. Eu não preciso fazer nada para ter um reconhecimento, né? Eu preciso fazer porque me foi entregue três crianças, três filhos, né? Para que eu venha cuidar, para que eu venha fazer o melhor por eles. É de valor E incalculável, né? exatamente, isso aí não tem título, isso não tem dinheiro, não tem nada que pague, mas é algo que a gente precisa descobrir, né? Eu precisei ter esse conflito para buscar em Deus o meu propósito, de entender que eu posso ter uma ajuda e não julgo quem tem ajuda, né? Mas a maternidade, eu não posso passar a maternidade para outra pessoa. É o meu papel. Delegada, né? Exatamente, não posso delegar ela para outras pessoas, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? De cuidar, porque há tempo para todas as coisas. Quando eu viajo, e as pessoas, no shopping, no restaurante, as pessoas encontram eu e o Dimitri com três, é um segurando, aquela correria, aquela função, e as pessoas Bem, chegam, pessoas bem o que mais tu disse. velhas, experientes, chegam e dizem assim, ó, ei, vai passar, e vocês vão sentir falta. Porque hoje eu estou viajando com a minha esposa, eu queria que os meus filhos estivessem aqui, mas eles escolheram ficar em casa. É, Então, esse há tempo para todas as coisas é que a gente precisa saber. Há tempo de cuidar dos filhos, há tempo de diminuir o seu ritmo de trabalho, há tempo de dar valor para outras coisas, há tempo para tudo. E é esse tempo que a gente precisa buscar em Jesus quando a gente não encontra e a gente está confusa. é. Eu acho que algumas mães às vezes sentem o peso da maternidade mais, vamos dizer assim, uma sobrecarga maior, porque ainda não conseguiu ter essa mentalidade, né? Essa mentalidade que há um tempo, né, que é necessário estar ali presente na vida deles, né, que é uma fase que passa muito rápido e é essencial, né, a presença de uma mãe e, e às vezes ficam com aquele peso, né, porque ainda não entendeu, né, que esse tempo ele é precioso e ele vai passar muito rápido, né, aí fica nesse conflito e o tempo passa e a mãe às vezes fica ali, né, patinando ainda nesse conflito interno, né. E acaba se frustrando.
Se Porque frustrando, né? essas respostas a gente vai encontrar em Cristo. É orando, buscando entendimento, discernimento, qual é o meu propósito, como é que eu posso melhorar, né? Eu tentava buscar com a minha força, fazendo do meu jeito, e as coisas, pastora, não davam certo, não davam certo. E quando eu falava para alguém, as pessoas falavam assim, ó, Gabriela, como que tu vais ter um negócio, iniciar um negócio com duas crianças pequenas? Eu nem tinha o Nicolas. Então, e aí eu fui parando, desacelerando, pensando, mas eu quero isso para quê? Para provar algo para alguém, né? O quê? Eu quero me mostrar que eu tenho algum valor na sociedade, aquela coisa assim, eu sou importante, eu abri um negócio, eu fiz algo diferente. Não, eu não preciso disso, né? E aí eu fui acalmando e as coisas foram indo para o seu devido lugar, foram se encaixando, né? E sabe uma coisa que eu acho que a maternidade, ela nos confronta bastante. Ela nos confronta assim, ó, se não todos os dias, quase todos os dias. Quase todos. É ou não É, é? Eu é. acredito que comigo e com as mães que estão ali, ou futuras mamães, talvez em algum momento vocês vão entender o que eu estou falando. Ela expõe quem a gente realmente é. As nossas fraquezas, as nossas limitações, a, a nossa procrastinação, tudo aquilo que eu não gosto em mim e que muitas vezes eu não quero ver na maternidade, ela é exposta. Porque se eu não tenho paciência e que antes eu disfarçava ou achava que eu era paciente, mas quando eu sou mãe, eu vejo o quão impaciente eu sou. E quando eu faço, não, eu vou fazer hoje alguma coisa. Quer saber? Eu vou deixar para fazer amanhã. Mas quando a gente é mãe e a gente passa a ser dona de casa, a gente percebe que essa procrastinação ela não pode mais acontecer como acontecia antes, né? Então, essa vida materna gera uma confusão em nós muito grande, é um conflito. Porque assim, ó, eu, Gabriela, como mãe, o quanto eu era impaciente, tá? Eu tinha um pavio curto. E eu aprendi que com filhos eu tinha que ser paciente para ter um lar saudável, para manter a paz dentro de casa, né? Eu percebi que assim, ó, os meus filhos eu colocava isso logo que eu tinha o Nicolas pequeno, né? Então, perdão, o Lucas, eu colocava na natação. Eu cansava. Eu cansei de levar ele na natação. Eu paro de fazer a natação. Pensei assim, até quando que eu vou ficar nessa? Tira no negócio, coloca, porque eu cansei. Porque era um defeito meu de começar algo e não terminar. E aí eu disse, não, isso não tá certo. Como é que ele vai crescer? Eu colocando, ensinando ele que a gente precisa ser persistente, que a gente não deve desistir das coisas, sendo que eu sou a primeira a desistir. Eu sou a primeira que não levo na aulinha. Eu sou a primeira que chega atrasada. Outro defeito meu, que eu via, que isso foi sendo revelado cada vez mais que eu chego atrasada. Até hoje, às vezes, olha, tem que correr para chegar no horário. Mas por quê? Porque meus filhos têm horário para chegar na escola. E eu preciso ser pontual, porque os meus filhos dependem de mim. Então, a maternidade, ela nos expõe, assim, os nossos defeitos e ela, ao mesmo tempo, ela nos impulsiona a ser melhor. Pra amadurecer, né? Exatamente. Isso tudo leva a gente, quando a gente aceita, né? A gente começa a reconhecer as nossas falhas, leva a um amadurecimento, né? Leva a uma perspectiva da nossa realidade que faz a gente crescer. Que até então a gente olhava só pra gente, né? Era só eu, né? Os meus gostos, a minha vontade, o meu horário, né? E aí, quando os filhos chegam, realmente muda tudo, né? Expõe. Você falou da paciência, e eu sempre fui considerada desde pequena, né, em casa. Fui considerada, assim, uma menina muito paciente. Meu Deus, a Débora tem a paciência de Jó. A Débora, meu Deus, é paciente. Paciente até ter filho. Isso. Gente, a maternidade expõe as nossas misérias. Põe.
expõe as nossas misérias. A maternidade, ela expõe, ela põe para fora. Aquilo que a gente consegue esconder lá fora das pessoas, a Exatamente. maternidade revela o nosso verdadeiro Exato. caráter. Que só Exato. Cristo, né? Só Jesus, e a gente se entregando a Ele, buscando nele e reconhecendo as nossas falhas, que a gente consegue mudar um pouco, É, né? Vai aos é, poucos. exatamente. É porque aí a gente aprende que realmente amar é um sacrifício. É. Amar é um sacrifício. Tu tens que abrir a mão das coisas que você gosta por um ser que depende de você, né? E tem uma coisa, pastora, que mudou muito, assim, no meu lar, quando eu fui, né, amadurecendo e tendo entendimento das coisas, que eu sempre reclamava, não tenho tempo para nada, que isso é bem comum entre as mães, né? Ou quem fica em casa, não tenho tempo para nada, não consigo fazer nada, não tenho tempo para mim. E eu percebi que eu acordava junto com as crianças. E o acordar junto com as crianças não me permitia ter o meu tempo de oração, que isso me deixava muito irritada, muito sem paciência, porque a paciência é o fruto do Espírito Santo, né? Que é a alegria, a paciência, a longanimidade, enfim, tudo isso eu vou conseguir o quê? Meditando na palavra e orando. Então, o meu dia ele começava assim, eu dizia, não, mas isso não tá certo. Não tá certo, porque uma mãe que não tá em paz, o ambiente fica contaminado. A mãe Gente, tem é o poder. termômetro, né? Hã? A mãe é o termômetro do É lar, o né? termômetro do lar. E eu falava, mas não é possível. E até que um dia eu disse, não, quer saber? Eu ia dormir junto com eles, dormia todos juntos, né? E acordávamos todos juntos. Então era assim, as crianças acordavam com fome, era colocar o café na mesa de todo jeito, tinha que atendê-los, e daí na hora que eu sentava para tomar o meu café, eles querem brincar, é dar o banho em um, é fazer um negócio com o outro, eu não tinha o meu café. E aí foi quando eu aprendi que eu preciso ter o meu momento. Eu acordo quando a casa está dormindo. Enquanto os meus filhos, meu marido costuma acordar cedo comigo, é quando eu tomo meu café com calma com ele, é quando eu oro, é quando eu medito na palavra, é quando eu tenho o meu momento. E aí eles acordam, eu estou pronta, preparada para iniciar o meu dia com eles. E eu sento e tomo um café com eles, eu consigo servi-los com paciência, por quê? Porque eu tive o meu momento, porque senão eu era uma pessoa que eu reclamava na frente dos meus filhos, falando a mãe não consegue fazer nada, e eu fui aprendendo que dar função para eles de eu estou fazendo alguma coisa, muitas vezes a gente reclama e é só dar algo para eles fazer. Vai estender a roupa, ajuda a mamãe a recolher a mesa. Então, assim, existem estratégias que a gente pode fazer para que tudo fique mais leve, para que a casa fique em paz, né? Essa rotina na casa, pastora, era algo que também era um negócio que era meu, um defeito meu de uma hora, um dia eu faço uma coisa no começo do dia, eu não tinha uma sequência, eu não tinha rotina. E eu acordava e via o que eu ia fazer. E os meus filhos estavam crescendo sem rotina. E eu vi o quanto criança precisa de rotina. Eles precisam saber que eles vão acordar, eles vão tomar o café da manhã, que eu faço a oração com eles, tomo o café da manhã, e aí, entendeu? E dá continuidade na rotina. Precisa Então, foram. de previsibilidade, né? Deixa É? eles mais calmos. A previsibilidade deixa eles mais calmos, mais Muito mais. tranquilos, né? Exatamente, porque senão eu ficava maluca, não é? E a gente acaba contaminando, e como você Uhum. falou, nós somos o termômetro, né? Então a gente vai perdendo o controle da situação. Então, foram ajustes que durante essa caminhada, durante a maternidade, as coisas vão se ajustando, né? E que bom que as coisas foram se ajustando, né? Que bênção. E nessa tua caminhada, assim, Gabi, qual a maior dificuldade que você viu, assim, em relação à tua preocupação com as crianças, assim? Qual que você acha que foi o maior desafio que você enfrentou, que você viu que tinha que fazer algo
que precisava de uma urgência, assim, e que você identificou que aquilo realmente precisava de uma urgência? Qual o maior desafio que você acha que enfrentou até agora? Então, um dos desafios foi tirar a tela das crianças, que era algo que o Lucas, nós erramos muito, muito. Errei achando que estava acertando, porque era o primeiro filho, né? E ele tinha acesso à tela, tablet, e eu lembro assim que nós viajamos um mês antes de iniciar a pandemia. E eu fui para os Estados Unidos e cheguei nos Estados Unidos e disse pro Dimitri, vamos comprar um tablet? Ele tinha, acho que um ano e pouco. E aí ele disse, vamos, compramos um tablet, voltamos de viagem, acho que era para ele e para Alexia. O Lucas tinha 2 e a Alexia tinha um aninho. Quando, pastor, eu cheguei em casa, teve o início da pandemia. E eles estavam assim, na tela, tanto televisão, quanto tablet, quanto celular, era uma coisa assim, sem limite. E era algo que eu nunca gostei. Que eu, quando não era mãe, chegava em algum lugar e via criança no celular, no tablet, eu não via relacionamento de pais e filhos na mesa, saíam do seu ambiente de casa para fazer uma programação em família e essa programação ela não acontecia. E eu olhava aquilo e pensava, poxa, mas eu não sou mãe. Como é que eu vou julgar se eu não sou mãe, né? E eu me vi naquele papel. Meu filho e a minha filha tomando café da manhã em hotel, segurando tela, tablet, celular. Eu pensei, não, isso não tá certo. Até que na pandemia, pensa naquele caos de ficar dentro de casa, sem escola. Cheguei pro Dimitri e disse, não, desse jeito eu não quero mais, eu estou muito incomodada com isso. E aí ele disse, eu também. E a importância, pastora, do casal falar a mesma língua. Ter a mesma comunicação. Tomar a mesma decisão. Porque se uma mãe fala, eu não quero tela, eu não quero tablet, eu não quero jogos, eu não quero nada disso. E o pai diz, logo depois, não, mas o pai deixa, tira a autoridade. Não, as crianças, elas não sabem em quem confiar, né? E isso tira a autoridade dos pais. Então, antes de tomar qualquer decisão, o casal, ele precisa estar... saber que essa é algo que o casal está tomando em relação aos filhos, uma decisão, né? E o Dimitri concordou comigo e nós tiramos tela, nós tiramos celular, tudo, né? E eu falo assim que foi desafiador, porque as crianças elas são dependentes e eu vi o quanto que eu precisava dar o exemplo, porque não adianta eu tirar e eu ficar, né? Não adianta eu falar, você não pode ficar no celular, você não pode mexer e eu estou ali o tempo todo, né? Porque nós somos exemplos. Então, assim, poxa, mas você me fala uma coisa e faz outra, né? Falta coerência. Então, foi um grande desafio, mas foi superado, porque nós fomos persistentes, porque teve birra, porque teve muito choro, porque teve. Mas sabe o que eu achava? Que eu dava aquilo e depois era muito pior. Não valia a pena o estresse pós-tela, sabe? As crianças ficavam muito irritadas. Então, assim, Gabriela, mas você não dá tela para os seus filhos? Os meus filhos não ficam no celular mais, assim, de pegar celular, eles não têm a senha. Se for assistir um filme, que é algo que a gente começou a fazer assim, ó, é uma vez na semana, mas tem semana, como eles se desligaram tanto, o que que acontece? Tem semana que eles nem pedem, que a gente faz às vezes uma sessão cinema em família. Hoje vai ter sessão cinema com pipoca, com alguma coisa que você quer. Momento especial, né? Algo especial. E quando passa, eles não sentem falta. Por quê? Porque não faz parte mais da rotina deles. Então foi algo assim que foi muito bom, foi assim maravilhoso, porque eu não sei como estariam os meus filhos se eles estivessem naquele ritmo.
de muito cedo ter acesso à tela, né? E como é que eu faço quando eu viajo, pastora? Ou quando os meus filhos se acostumaram. Eu vou daqui para Curitiba, já chegamos a levar 9 horas de carro, sem tela, sem celular, mas a gente canta. Se for preciso escutar a música deles, de Ituporã, Curitiba, eu escuto 9 horas, mas não tem problema. A gente faz várias coisas. Eles dormem, a gente para, a gente come. Quando eu estou em restaurante, num café da manhã, eu levo brinquedos, eu levo livros, eu levo coisas para quê? Para que eles se sintam, para que eles tenham com que se distrair, né? Eu prefiro distrair os meus filhos com livros do que com tela. Então, assim, é algo que Um monte de bolsa, né? eu faço, mas assim, ó, é algo que eu achei que havia necessidade que do jeito que estava seria muito ia trazer muito mais coisas negativas do que positivas para eles. Então eles já entenderam isso, sabe? Eles já têm a noção de que eu não gosto, que eu não deixo, que eu prefiro que brinquem, que pode bagunçar a casa, não tem problema, né? Pode brincar. Tem irmãos, não são sozinhos, mas eu prefiro, pastor, assim. Então é algo que o casal tem que estar bem Alinhado, alinhado. né? Alinhado, exatamente. Então esse foi um desafio, assim, é um desafio, porque isso aconteceu, o Lucas tinha 2 anos, hoje ele tem 7. Então, assim, se eles chegam e pedem, posso jogar o celular no celular de não sei quem, isso e aquilo, eu falo, eu não gosto. Ele sabe que eu não gosto mesmo. Então, o que eu puder evitar, eu vou evitar. Aí a gente nota muito que eu também, no primeiro filho, a gente erra tentando acertar, né? Com o Davi eu também errei. Ele ficava muito na TV, tablet também ele ganhou. E quando eu decidi diminuir, não tirei tudo, sabe? Mas dei aquela enxugada, né? Ter horário, limite, e tirei o tablet, celular, era só um desenho, né? E daí a gente também não tem mais televisão. Quando eles querem assistir é no computador, né, que eles assistem. E o dia que eu cedo, o dia que tem dia assim que às vezes eu acabo cedendo para eles, a irritação é bem como você falou, é pior do que se tivesse aguentado a birra por alguns minutos. Eles Exatamente. ficam muito irritados, principalmente os menores. O Davi já é maior, né? Então Já ele tem já entende entendimento. mais. Ele tem essa consciência que a gente já explicou que não é saudável, né? Que o melhor para eles é brincar, é se comunicar, é criar. Então, assim, aqui em casa tem papel, né? Eles desenham, eles recortam, dá aquela bagunça, mas eu também prefiro que eles estejam ali, que tenha brinquedo pela casa, que tenha papel, recorte de papel, cola em cima da mesa, do que eles estar na frente da tela, porque é visível É assim, ó, visível. a diferença na vida deles, né? O Davi falava assim, quando ficava sem desenho, né? Ai, mãe, não tem nada para fazer, não tem nada para brincar, porque estava dependente da tela, né? Exatamente. E quando a gente consegue reduzir, eles passam a criar. Quando passa aquele período de tédio, né? Eles começam a usar a criatividade. E isso Deus deixou pra gente, né? Um cérebro maravilhoso, né? Para eles criar, para eles desenvolver, né? Até o cognitivo, né? De eles correr, de se agitar, de pular. Isso tudo atrapalha, né? O excesso de tela. E eu creio mesmo que foi um grande desafio, porque eu passei um pouco por isso no primeiro filho. Foi. E até hoje, né? Com 4 crianças, em dia de chuvas, a gente acaba cedendo, mas é terrível depois. É quando eu falo, assim, é o momento que mamãe e papai vão passar com vocês, é um momento porque não dá para deixar celular à vontade na mão de criança. É preciso ter cuidado, a gente sabe, né, o quanto o inimigo tem trabalhado na vida das crianças com conteúdos, porque a gente entrega o celular e você não fica supervisionando o que tá assistindo. E aqueles dedinhos, eles são tão rápidos que uma hora estão numa coisa, daqui a um pouco já estão em outra. E você tá lá atarefada fazendo outras coisas e não sabe nem o que os filhos estão consumindo. E aí é que tá o perigo.
né? É Crianças com rede social, né? Eu não, Gabriela, né? Eu não gosto. Então, assim, eu acho que tem coisas que, o quanto eu puder, né, deixar lá para frente, eu vou deixar. Eu prefiro que os meus filhos sejam crianças, como eu fui criança. Né? Criança tem que ser criança, tem que brincar. Não adianta pular fases, pular etapas, né? Às vezes eles querem fazer, porque eu não trabalho com celular, mas o meu marido trabalha, está respondendo o paciente, né? Ah, mas você fica no celular, mas é o trabalho do papai, precisa entender, É. né? Que é o trabalho do papai, né? E que não está ali jogando ou fazendo qualquer outra coisa. Então, essa nossa postura como pais preocupados com os filhos, né, com relação à internet, com o conteúdo que assiste, com filmes. Ah, mas é filme infantil. Nem todo filme infantil é legal, nem todo filme É infantil para é confiar. bacana. É uma minoria, é uma grande dificuldade. Pastora, quando a gente vai assistir filmes, que às vezes eles querem filmes, lançamentos, tem filme que não dá para assistir. Não dá, né? Mas é infantil, mas não é o conteúdo, não é legal. Lá no meio vai ter algo que não é legal. Então, e quando, se porventura acontecer, eu gosto muito de falar e explicar. Olha, isso aqui que vocês viram, isso aqui não é legal, né? Isso aqui não é certo. Então a gente também não pode se fingir de não vir nada, mas a gente precisa explicar, Aham. porque a gente precisa mostrar o que é certo e o que é errado. Se eu, mãe, não tomar esse cuidado, o mundo vai mostrar para ele o que é certo e errado e talvez seja diferente dos meus princípios e valores. Então a gente precisa estar atenta. Então, assim, eu não gosto, eu deixo isso muito bem claro para os meus filhos e eles sabem disso. Então, assim, olha, para eu deixar mesmo, olha, o negócio tem que ser muito bem conversado. E até mesmo questão de saúde para eles, né? O fato de não gostar é pelo bem deles, né? É saudável, né? Uma criança brincar, crescer com experiências de vivência, né? Muitas crianças hoje elas estão crescendo com uma vivência que não é real, né? Nas telas, né? Muita tela, demais, o excesso, né? Acaba criando uma vivência neles de uma irrealidade. Daí quando eles vêm para a vida real, eles não conseguem olhar nos olhos, eles não conseguem se comunicar, eles não Exatamente. conseguem passar um momento, né? Sem estar nas telas. E isso vira um caos, né? Isso vira um caos depois na família, né? É muito triste mesmo. A gente vê muitas famílias que não têm esse cuidado, né? Às vezes não se atentaram ainda para isso, né? E a gente vê que as crianças já estão tendo uma. Muitas crianças já estão tendo diagnósticos de déficit de atenção, né? TDAH, enfim, tantos Crise de outros diagnósticos ansiedade. pelo excesso, ansiedade pelo excesso de tela, simplesmente pelo excesso de tela, né? Isso afeta a Por estar alimentação, tomando. isso afeta o sono da criança, isso afeta o humor da criança, isso afeta tudo, né? E um dia desses nós estávamos viajando e nós gostamos muito de levá-los na livraria, né? E nós estávamos lá na livraria e tinha uma avó, que a típica avó que sai para passear num domingo com os netos, dois netos pequenos, assim, um de 10 e outro de uns 6 7 anos. E o tempo todo que eles estavam com a avó, os dois meninos estavam cada um no seu celular e a avó estava sozinha. Eu achei aquilo assim, me cortou o coração, porque aquela avó não entende esse mundo, porque ela não foi criada nesse mundo, né? Os netos não estavam ouvindo histórias, não vão crescer ouvindo as histórias que eu sentava no chão para ouvir meu avô contar as histórias de família, né? Cada um estava ali no seu mundinho, jogando seu jogo. Nós ficamos ali na livraria, saímos e eles estavam ali, não tinham trocado uma palavra. Eu acho isso muito triste. Isso é a realidade de muitas famílias. Não estou Realidade para de muitas julgar, famílias, porque né? eu já passei por isso, mas eu acordei. Né? E quando a gente acorda, a gente se posiciona. E se posicionar é falar: eu quero o melhor para o meu filho e eu vou manter isso até eu achar necessário, até quando ele precisar mesmo fazer o uso de celular, que eu acho que pode ser bem lá para frente.
bem mais pra frente. Bem, É muito triste, assim, que corta-se o vínculo familiar, né? Esse é o mais importante, né? Às vezes a gente vê pais reclamando de adolescentes, né, que não conversam, que não têm um carinho, não têm uma boa comunicação, né? Ai, onde foi que eu errei, né? Se perdeu no caminho. Mas ainda dá tempo de resgatar, dá né? Ainda tempo dá para tempo, resgatar, dá né? tempo, claro que dá, exatamente. É, só a gente precisa, às vezes, olhar um pouquinho, né? É muito barulho, é muita informação. É olhar para dentro do celular, né? Ver o que que eu posso fazer, de que forma que eu posso melhorar. A gente sempre precisa melhorar, né, pastora? Como Sempre. eu oro por sabedoria, pastora. Como eu oro, eu peço, porque eu disse, olha, só com sabedoria para eu conseguir, né? Me manter uma esposa que edifica o lar, uma mãe que vai nutrir a fé dos filhos, né? Conectada com Cristo, porque não tem outra forma, né? A gente pode ler livros que vão nos ajudar, mas confiar em Deus, amar os filhos, né? E pedir essa sabedoria, isso aí é uma receita, né? Isso é uma receita para dar certo, né? E a gente precisa olhar às vezes, né? Olhar com outros olhos, né? Como é que tá a situação do meu lar, né? Tá da forma como eu gostaria, né? Como é que tá a educação dos meus filhos? Eu tenho, né, nutrido a fé deles, eu tenho alimentado a fé deles, eu tenho falado de Jesus, né? A minha vida condiz com aquilo que eu falo com os meus atos, né? Porque as crianças elas estão nos observando, mesmo quando a gente acha que eles não estão observando. É É o tempo impressionante isso. todo, né? É o tempo todo, é o tempo todo. Ô Gabi, outra coisa que eu vejo assim que você tem muita preocupação e que eu acho muito legal é você sempre procura devocionais para estar fazendo com eles, né? Mesmo pequenininho, já nutria a fé deles, né? Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo, porque eles já têm esse entendimento de que a fé, né, o Deus que a gente serve não é só na igreja, não é só no culto, não é só na escolinha, né? Mas ela é partilhada dentro de casa. Essa é uma preocupação que eu tenho mesmo. E eu confesso que eu tenho bastante dificuldade, pastor, e tenho relatado, quem me segue sabe que às vezes eu tenho uma dificuldade de achar material para a idade dos pequenininhos, né? Porque eu faço devocional com o Lucas, e a Alexia não se interessa, precisa ter atividade junto. O Nicolas, não, o conteúdo não é apropriado, não é adequado para a idade dele, porque para o Nicolas, que tinha, né, fez agora 3 anos, precisa ser algo lúdico, precisa ser visível, ele precisa ver uma imagem, precisa ser algo muito breve e muito diferente do material. Então, assim, eu estava nutrindo a fé do Lucas e da Alexia e o Nicolas não. E aquilo me causava um incômodo. Então eu estava ali estudando a palavra de Deus com dois e o outro estava na casa fazendo outra coisa. Então, essa rotina de fazer o devocional, e eu falo para você que quando às vezes a mãe, né, fica com dó de acordar o filho e ele sempre tem alguma atividade de manhã. E às vezes o devocional passa do horário, pois eles me cobram porque já faz parte da rotina deles. A criança, ela ama a rotina. Então, o devocional é algo que está na vida diária deles. Eles sabem que quando eu entro no carro para levá-los para a escola, eu vou fazer uma oração. E se eu estou conversando um pouquinho e eu estou já no início do caminho, já passou do momento que eu sempre costumo orar, um deles já fala: Mamãe, você precisa orar. Eu não entrego os meus filhos, pastor, em lugar nenhum. Não deixo os meus filhos na escola sem antes declarar bênção e proteção sobre a vida deles. Eu não deixo. Eu declaro, eu vou declarando, eles vão escutando. E isso vai edificando a fé deles.
Então, assim, tem o momento da oração em casa, que é o momento que eu faço com eles, é o momento que eu estudo a palavra de Deus com eles, é na refeição, qualquer refeição eu oro. Ah, quando eu saio de carro, vamos viajar, ou entrego na escola antes, eu oro também. Então, assim, eu estou orando o tempo todo. Ou eu estou meditando na palavra, mas muitas vezes quando eles acordam eu já orei, mas eu expresso a minha fé abençoando a vida deles, declarando palavras sobre a vida deles, né? A importância de declarar bênção, dizer você é amado, você é querido, você é inteligente. E quando precisa de uma repreensão, você não é, você está desobediente, é diferente. Uma coisa quando eu digo você é desobediente, não, você está desobediente neste momento. Então, é uma situação, algo aconteceu e fez com que a criança agisse de uma forma diferente. Então, isso faz toda a diferença. Eu digo, mas como assim? Você é inteligente, por que você está fazendo isso? Entendeu? Né? Eu tô corrigindo, eu tô disciplinando sem diminuir ele ou sem lançar algo ruim sobre a vida dele. Tem Então, rotular ele, né? exatamente. Então tu és, né? Muitas vezes tu é um desobediente, tu é isso, tu é aquilo. Não é. Esse cuidado que nós precisamos ter. E outra coisa que eu costumo sempre fazer, que eu acho também legal, que quando eu erro, eu procuro mostrar para eles que eu erro. Então, assim, se eu falei de uma forma que eu não deveria com eles, filhos, desculpa a mamãe. Porque assim, quando a gente age de uma forma inadequada, o Espírito Santo nos revela. E a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. E eu chego e falo, filho ou filha, ou para eles digo, mamãe não deveria ter agido assim. A mamãe não teve paciência, a mamãe vai orar, vai pedir, eu quero pedir perdão para vocês, a mamãe não deveria ter agido assim. Por quê? Isso mostra que eu e você, nós somos falhos, que nós erramos, porque senão a gente tá só cobrando. Você não pode isso, porque você fez isso, você fez aquilo, e não tem ninguém me cobrando. Ninguém vai chegar para mim e vai falar, nem vai dizer você é isso e aquilo, não é? Então, é nessa hora que a gente, pô, e eu lembro da primeira vez que eu fiz isso, o Lucas olhou para mim e disse, nossa, mamãe, você erra. Mamãe, eu tinha certeza que você era perfeita. Filho, eu não sou perfeita, eu sou falha. Eu sou falha. Às vezes a Alexia chega e diz, minha mãe é perfeita. O Lucas diz, não, ela já errou e já pediu perdão. E Isso eles faz. percebem, né? Eles aprendem com isso, né? Eu também costumo fazer isso. Quando a gente perde a paciência, às vezes, né? Eu falo alguma coisa desagradável, eu também vou lá e peço perdão para eles. Ó, a mamãe errou, a mamãe alterou a voz, ou a mamãe falou isso e não é verdade, né? Sobre a vida de Exatamente. vocês. É, Peço perdão, porque eles aprendem mesmo, né? eles Que a aprendem. gente não falha e precisa reconhecer as nossas falhas e pedir perdão, né? Exatamente. E aqui em Deuteronômio, pastora, fala assim, ó, em Deuteronômio 6, 5 fala, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, é em todo tempo, a gente tem que estar falando de Jesus, a gente tem que estar mostrando, né, dando o exemplo, né? Como é que eu vou desejar, querer que os meus filhos tenham uma vida plena em Cristo, uma vida, né, uma caminhada, que não venham se desviar se eu não tiro o meu tempo com eles, né? Mas meu filho não ora, meu filho não lê a Bíblia, mas você ora com ele, você lê a Bíblia com ele, né? Você já deu uma Bíblia para o seu filho? Então, esse tirar o tempo, esse sacrifício, sacrificar às vezes algo que eu gostaria de fazer para estar com eles, para alimentar a fé deles, né? Que parece algo que muitas vezes a gente não vê muito resultado, né? Mas o Não é resultado imediato, não né? é imediato, exatamente, ele vai ser lá na frente. É uma frase que eu ouvi uma vez e mexeu muito comigo, que eu guardei assim para mim e uso, né, na minha vida, e principalmente na maternidade.
estampa a eternidade nos meus olhos. E aquilo mexeu comigo, assim, é uma coisa, principalmente na maternidade, né? Porque a gente está ali educando, ensinando, nutrindo a fé, né? Nutrindo princípios bíblicos na vida deles, mas a gente está lidando um pecador com pecadores, né? Então a Exato. gente não vê de imediato a mudança, não vê de imediato, né, o Espírito Santo de Deus agindo na vida deles. Mas as pequenas coisas que eles vão demonstrando, assim, já vai dando uma alegria na gente, né? E aí a gente pode ter um vislumbre, né, da eternidade, do futuro deles, daquilo que Deus pode fazer na vida deles, quando a gente fica nutrindo, né? Porque muitas vezes a gente dá a desculpa de que não tem tempo, né, de que não pode, de que é corrido, mas essa fase, né, essa fase inicial da vida deles é a fase mais importante, né? Tudo que eles vão aprender ali na primeira infância é o que eles vão levar para a vida adulta, né? Então, por mais que quando eles ficarem, né, adultos e saírem um pouquinho do caminho, mas aquilo vai estar impregnado, né? Vai estar Exatamente. impregnado na consciência, na identidade deles, de quem eles são, de quem Deus é na vida deles, e eles vão voltar, né? Eles vão. É essa fé que tem que nos mover, esse olhar para a eternidade, né? De um Deus que fez promessa, de um Deus que nos ouve, né? E que vai estar cuidando deles, né? Que vai estar. Que essa semente que hoje a gente lança no coração deles, ela vai crescer, ela vai dar fruto e a gente vai ver, né? E por mais que a gente não esteja aqui para ver, mas a eternidade vai revelar tudo isso, né, que a gente tem empenhado na vida dos nossos filhos. Exatamente, exatamente isso. É fazer mesmo, é fazer e cumprir o nosso papel, né, como uma mãe cristã, né? E é isso que o Senhor espera de nós, né? Ele nos depositou algo tão precioso nas nossas mãos e a gente tem que dar o nosso melhor, né? E como eu falei, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Ele tá vendo, né? Ele tá Isso aí já vendo. basta. Isso basta. Esse é o reconhecimento que a gente tem que esperar, né, do Senhor. É chegar naquele dia perante Ele. O que você fez aí com as suas 3 heranças? Ah, Senhor, Exatamente. eu Exatamente. administrei ali, né, granjeei, fiz render, o negócio deu fruto, né? É um valor eterno, né? É um valor que o mundo hoje não consegue enxergar, né? O mundo hoje ele não consegue ver o valor de uma família numerosa, o valor de ter filhos, né? E para É nós assim loucura. É isso que eu é escuto. loucura, Nossa, é loucura. E eles falam pra mim, é nossa, que loucura, loucura. 3 filhos, que loucura. Imagina vocês, né? é loucura. E assim, a gente chega nos lugares, causa sempre espanto, né? Meu Deus, são todos seus. E quando a gente encontra alguém com bastante filhos, é aquela alegria. Nossa, você também tem 3, tem 4, que legal. Mas Exatamente. a gente, quando a gente reconhece esse valor eterno, né? Foi uma coisa que Deus trabalhou muito no meu coração, porque 2 foram planejados por nós, né? E 2 foi Deus que planejou. E hoje eu vejo assim que foi algo que Deus queria, né? Deus queria na nossa vida essa família numerosa, porque Ele precisava ensinar para nós e por nós, outras pessoas, que filhos são bênçãos, são herança, e Ele precisa. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Uns minutinhos ainda nós temos. Para a live não cair e a gente salvar, né? Uma coisa que Deus tem falado no meu coração, Gabi, é que muitas mulheres elas têm se privado de fazer parte de grandes projetos de Deus. Elas têm negado o útero delas para grandes propósitos que Deus tem nessa terra ainda. Porque, né, a gente vê as pessoas dando desculpa, temendo o mundo, né? O mundo é mau, o mundo está difícil para ter filhos, né? É muito difícil dar uma educação boa. Mas a gente olha para o passado, né? Se a gente olhar o passado e a gente vê quando Deus chamou uma nação, está lá em Israel, né? Está no Egito escravizada e Deus fez eles um povo numeroso, mesmo no estado de escravidão, né? E Deus guardou, Deus protegeu. E se eles pensassem assim, né? Se eles tivessem o pensamento de hoje, tivessem naquela época, eles não teriam crescido, né? Eles não teriam se tornado numerosos. Então, e aqui eu não estou falando da quantidade de filhos, tá, pessoal? Não estou falando da quantidade de filhos. Eu estou falando de perguntar para Deus, né? Talvez você esteja negando de fazer parte, né, de um projeto de Deus, né? Muitas vezes a gente não pergunta para Deus, né? Igual eu queria 2, mas eu não perguntei para Deus quantos Ele queria me dar. E Ele me deu além. E Exatamente. hoje Ele me faz entender isso, né? Que muitas vezes Ele precisa. Porque os nossos 3 primeiros filhos, Deus nunca falou na gestação fazendo promessa, mas no quarto Ele falou. Então,
Deu uma pausa aqui. Travada. É, deu uma travada, já deu a hora, eu acho. Eu vou parar aqui pra gente não perder a live. Mas no quarto filho, Deus fez promessa, sabe? Eu tava gestante, Deus fez. Nossa, Deus falou assim, tremendamente, maravilhosamente conosco, nos confortando. Eu e meu esposo, que a gente tava preocupado, né? Foi uma surpresa. E uma gestação de risco, né? Para muitos era loucura. E Deus fez promessa dizendo que aquele filho ele que tinha enviado e ele precisava, porque ia ter uma voz neste mundo. Eu disse, meu Deus, ele poderia ter falado isso com o Davi, com a Raíssa, com a Sara, mas ele falou no quarto filho. Por quê? Porque todos são importantes. Deus vai usar todos para a honra e glória dele. E era Exato. preciso. Ele precisava dessas crianças, né? Pode ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ele precisava delas. Então, eu acho que o temer o mundo não é o nosso papel, né? Deus nos deu o espírito de coragem, né? O espírito de, de ousadia, né? Então, a gente não pode temer o mundo, mas temer o nosso Deus, né? E aquilo que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Então, eu acho que é isso, né? Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada por participar com a Pastora, gente. obrigada. Eu que agradeço. Compartilhar aí com a gente, né, um pouquinho da tua história, dos teus desafios. Eu creio que cada mamãe, né, cada mamãe tem aí a sua realidade, né, e não está sozinha, né? Todas nós passamos, todas nós erramos e a gente aprende com os nossos erros, aprende com as nossas amigas, né? E o Senhor vai dando crescimento na nossa vida e na nossa família. É, exatamente isso. Eu li e até anotei. É confiança em Deus, amor aos filhos, oração por sabedoria. Isso é uma receita extraordinária. Pá, Exatamente. você falando aí, agora eu lembrei, tem um versículo no. Eu esqueci agora onde está escrito, não sei se foi Paulo que disse que a mulher será salva quando gera filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade com moderação, alguma coisa assim. E é mais ou menos Mais ou isso que menos você isso que eu falou. falei. É, aham. E a Bíblia diz isso, a mulher vai ser salva, né? Ele diz ser salva, não salvação, né? Sim. Assim, para ir pro céu, mas ser salva de ser guardada, de ser protegida, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade ao Senhor. É bem Amém. isso mesmo. Espaços para Amém. nossa Glória a maternidade Deus. serem uma bênção. Amém. E vamos Gente, vencendo muito dia obrigada. após dia. Obrigada, Gabi. Muito obrigada. Deus Obrigada. abençoe, tá bom, a tua vida. Amém. Muito obrigada mesmo por participar com a gente. Deus abençoe. Obrigado, pessoal, que esteve aí conosco. Compartilha, vai ficar salva, tá? Eles não bloquearam a gente aqui. Que bom. Deus abençoe a gente. Vamos fazer uma oração para encerrar? Eu Pode não orei no fazer. início, né? Vamos orar Pode agora, né? fazer, pastor. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento que nós estamos aqui, Pai, ouvindo esses relatos de uma mãe, que o Senhor tem usado para a tua glória, Pai. Que esta palavra venha alcançar, Senhor, corações de mães que possam estar aflitas, Senhor, se sentindo sozinha, se sentindo desamparada, se sentindo uma mãe que falha muito, Senhor, mas que essa palavra venha alcançar o coração delas, para que elas saibam, Senhor, que o Senhor está conosco, que quando nós buscamos em Ti, Senhor, o Senhor tem estratégia, o Senhor tem solução para a nossa maternidade, que o Senhor tem nos dado bênçãos, Senhor, bênçãos que só a eternidade vai revelar o valor dessas bênçãos, Senhor, dessas heranças que o Senhor nos deu. Paizinho querido, nós entregamos este momento a Ti, Senhor. Muito obrigada pela vida da Gabi, que aqui participou conosco. Senhor, abençoa a sua família, abençoa cada mamãe que esteve aqui presente, cada família, Senhor, que esteve aqui ouvindo essas palavras. Que a Tua palavra, Senhor, vá ao encontro de cada um, Pai, e possa operar grandes coisas em cada lar, Pai. Esta é a minha oração, a minha petição a Ti, Senhor, e a minha gratidão, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém, pastora. Glória a Que Deus. Deus Obrigada. Obrigada abençoe. pelo convite. Amanhã quem vai estar na live? Amanhã é minha mamãe. Ah, eu vou estar. Vou estar aqui presente, ao vivo aí assistindo vocês. Amanhã, gente. Marquem o horário, vai ser às 10 da noite Às também, 10 tá? da Minha manhã, mãe, né? né? Mãe de duas, já casada, nós vamos ouvir ela amanhã, tá bom? Tá bom, pastora. Obrigada. Beijão. Deus abençoe. Amém.